Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, iremos ler do versículo 24 ao versículo 26. Diz assim: Além disso, os que lidam com espíritos familiares, e os feiticeiros, e as imagens, e os ídolos, e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e em Jerusalém, Josias lançou fora, para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro de Ilquias, o sacerdote, encontrou na casa do Senhor. Versículo 25. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele. Versículo 26. Não obstante, o Senhor não se voltou do ardor da sua grande ira com o qual foi acesa contra Judá, por causa de Manassés, e por causa de todas as provocações com quais Manassés, ao mesmo tempo, lhe havia provocado. Olha só, ontem nós lemos em João, capítulo 14, sobre amar a Deus, né? Segunda-feira nós lemos isso, quinta-feira também, João, capítulo 15, nós também falamos sobre isso, de como amar a Deus. E aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 23, nós estamos lendo sobre a história do rei Josias. Um rei que Deus levantou para tirar todas as abominações que estavam na terra de Judá e em Jerusalém. Por causa do rei Manassés que veio antes dele, não cumpriu, não amou a Deus de todo o coração. Rei Josias, aqui no versículo 26, fala que, versículo 25, fala que não houve antes dele um rei que se voltou para Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder. E ele cumpriu todas as leis de Moisés. Isso é amar a Deus, cumprir as leis de Deus, cumprir a palavra de Deus. Ame a Deus, cumpra a palavra dele. O rei Josias lembrou que em Deuteronômio, capítulo 20, fala sobre não ter abominações de esculturas, ter esculturas, imagens de semelhanças no céu, na terra, ou debaixo da terra, ou no mar. Em Deuteronômio, capítulo 5, e em Êxodo, capítulo 20, fala isso. Êxodo, capítulo 20 e Deuteronômio, capítulo 5, estão lá na lei de Moisés para não ter imagem de escultura. E o rei Josias, ele se lembrou de toda essa lei, porque ele leu, ele encontrou essas leis no livro do sacerdote Ilquias. Então ele colocou em prática a palavra de Deus. Olha só, como o rei Josias amou a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu poder, observando a lei e cumprindo a palavra de Deus, observando a palavra de Deus e cumprindo. Porque ele sabia que lá em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5, fala que para não ter imagens de escultura, não fazer também consultar mortos. Em Levítico fala sobre isso, não consultar mortos, que isso provoca a ira de Deus. E a ira de Deus se levantou contra Judá e contra Jerusalém por causa do rei Manassés, que permitiu tudo isso. Ele não amou a palavra de Deus, ele não amou a Deus do jeito correto. Então, nós também não podemos levantar ídolos em nossa casa, em nossa vida. Não podemos colocar nossa confiança em coisas feitas por mãos de homens. A nossa confiança tem que estar no nosso coração totalmente voltado para Deus. Retire todos os ídolos da sua casa, retire todos os ídolos da sua vida. Não adore essas coisas abomináveis a Deus. Ame somente a Deus. Somente a Ele dá louvor e culto. Porque Deus, Ele nos fez para cultuar e adorar a Ele. Deus não nos fez para nós fazermos escultura e adorar as esculturas. Deus nos fez para amar somente Ele. Amém?
que todos nós devemos ter nosso coração assim como o do rei Josias, tirar todas as abominações, todas as esculturas, todas as imagens e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, buscando a palavra de Deus e colocando ela em prática. Glória a Deus. Amém. Darei a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tenham todos um lindo e excelente dia. Ame a Deus verdadeiramente. Busque a palavra dele e você fará o que agrada a Deus. Amém.